Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Eu estou já ficando ansioso porque estamos na reta final. Os grandes profetas maiores é uma série que já está no seu 124º ou 5º capítulo. É muita coisa. E eu quero agradecer porque você tem me acompanhado nessa saga. Muito obrigado. Então, é muito gratificante para mim, uma pessoa comum, ter sido honrado com o privilégio de poder explanar a palavra de Deus de um modo tão simples. Eu falei com o Senhor quando eu comecei. Falei, Senhor, eu quero passar para os meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus como algo muito simples. Como o Senhor disse por meio de Abacuque, de modo que uma criança passando correndo perceba. E graças a Deus eu estou conseguindo. Quando tem algum termo, alguma coisa que a gente não entende, a gente não se desespera, espera, e a resposta, ela sempre a resposta vai aparecer, tá bom? Muito obrigado porque você está aqui conosco. Se inscreva aí no canal, nosso canalzinho é novo, mas a cada dia eu vejo ali mais um seguidor, mais um inscrito. É muito gostoso, sabia? Compartilhe, porque possa ser que alguém que você conheça vá se beneficiar com esse conteúdo. Deu gostei ou não gostei, como diz o Alexandre o Grande. Hoje nós vamos falar de Jeremias, capítulo 23, Aolá e Aolibá, as duas meretrizes. Esse é o título que aparece na versão mais antiga. Eu estou usando uma versão de promessas. É uma Bíblia histórica, depois eu conto a história dela. É um exemplar histórico. Só que ela tem uma linguagem mais antiga. Ela não está atualizada. Eu gosto dela porque, apesar de ser uma linguagem mais antiga, ela tem uma abordagem límpida. Quer dizer que não teve assim nenhum modernismo, eles não trocaram termos, elas não foram atualizadas. As Bíblias atualizadas são muito boas para a gente compreender imediatamente o sentido da coisa. Só que nós temos que saber que quando eles atualizam uma Bíblia, a Bíblia na linguagem de hoje, a nova versão internacional moderna, sempre vai ter ali o pensamento do editor. E hoje nós precisamos colocar nossas barbas de molho, porque existem pessoas mal intencionadas trabalhando nas coisas sagradas. Sério, a mente pura e sã de Lutero, ela já não vive mais entre nós. É certo que o Senhor, Ele preserva a sua palavra. Então,
Não se preocupe, se você só tem a linguagem de hoje, só tem uma versão aí, dessas mais modernas, não se preocupe, Deus ainda é capaz de alcançá-lo em qualquer uma dessas versões. Mas você precisa saber que existe um plano muito bem orquestrado, de modo que eles menosprezam a palavra de Deus. Bom dia, jovem. Bom dia. Quer aparecer no YouTube? Não, suave. Você já apareceu. Quer falar bom dia para meus amigos aqui? Volta aqui, homem. Não, pô, tô casado. Tenha coragem, volta aqui. Tô casado. Aperta a minha mão aqui, homem. Deus te abençoa. Você tá muito estiloso com essas joias aí. Obrigado. Manda eles compartilhar. Aí, rapaziada, compartilha o vídeo aí do... Vigia das pessoas. É... Vigia das pessoas. Se inscreva lá. Qual o nome? Vigia das pessoas. Tá bom, então, Com valeu. prazer. Amém, você também. Então, nós precisamos ter cuidado para quando vamos ver essas versões modernas. É uma bênção por um lado, mas por outro lado, elas podem acabar mal influenciando-nos. Entende? Por exemplo, aqui no monte da internet. Aqui é terra de todo mundo, graças a Deus. Só que você, quando vai pesquisar aqui na internet, você precisa ter cuidado com quem está, com quem você está pesquisando, entende? Então você precisa ter uma mínima noção para não ser enganado aí, ok? É por isso que eu fiz o propósito de apresentar o texto puro, límpido, de modo que as pessoas, somente com o texto, consigam compreender a profundidade do Evangelho. Bom dia, cavaleiro. Você acabou de aparecer aqui no YouTube. Fala um oi aqui para meus amigos. Manda eles compartilhar. Olá, amigos, compartilhem. Que Deus abençoe a todos. Com Deus. Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Com Deus, irmão. Vai com Deus. Então hoje, o capítulo 23, ele vai falar de Aholá e Aholibá, as duas meretrizes. Quem será que são essas duas meretrizes? De quem será que ele pode estar falando? Ora, nós estamos falando de Israel, de Judá. Israel são as tribos do norte, que abandonaram os descendentes de Davi. E Judá são os que ficaram fiéis à casa de Davi. Logo, o texto está falando de Samaria ao norte e de Jerusalém ao sul. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mãe. Vai com Deus. Houve duas mulheres, filhas de uma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seus seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aholá, a mais velha, e Aholibá, a sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Aholá, e Jerusalém é Aholibá. E prostituíram-se Aholá, sendo minha, e namorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Então Samaria, ela se enamorou dos assírios, e Jerusalém se enamorou do Egito.
E prostituiu-se a Olá, sendo minha, e a namorou-se, e foi com os assírios. Vestidos de azul perfeitos e magistrados, todos mancebos de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seus seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram os seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-no à espada, e foi afamada entre as mulheres. E sobre ela executam juízos. Vendo isso, sua irmã, Aholibá, Jerusalém, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos mancebos de cobiçar, e vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, com seus lombos cingidos, com tingidas tiaras largas nas suas cabeças, todos com o parecer de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes mandou mensageiros a Caldeia. Então vieram a ele os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. O Senhor está falando aqui de prostituição, mas Ele não está falando da relação homem-mulher. Ele está falando da relação homem-Deus. Ele quer dizer que o seu povo, Samaria e Jerusalém, se foram atrás dos deuses da Babilônia. Essa é a... Bom dia, casal. Bom dia. Vão com Deus. Essa é a prostituição das grandes cidades. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma da sua irmã. Ela multiplicou todavia as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Enamorou-se dos seus amantes, cujas carnes são como carnes de jumentos, e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim, trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios e os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma,
e os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode e de Soá e de Coa e todos os filhos da Assíria com eles. Mancebos de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles capitães e homens afamados, todos eles montados, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, se porão contra ti em redor, com rodelas e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os teus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, o nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos, tuas filhas, eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão os teus vestidos, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar a ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem se lembrarás mais do Egito. Eu não estou vendo você, mas é que o sol está forte, eu acho que está tudo bem. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma, e te trarão com ódio e levarão tudo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e a tua malignidade e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão porque te prostituíste após os gentios e te contaminastes com os seus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Veja, Samaria Samaria se prostituiu com a Síria e foi tomado por ela. Bom dia, jovem. Quer aparecer no YouTube? O senhor já acabou de aparecer. Quer voltar e falar oi para meus amigos? Opa! Volta aí, homem. Como está o senhor? Qual é o seu nome? Bruno? Prazer, Bruno. Eu sou o Cícero, esse é o canal Vigia das Pessoas. Fala oi lá para meus amigos. Opa, tudo bem, é? Não dá pra ver porque o som tá impedindo, mas vai ficar bom depois. Aham, eu vou seguir lá. Não, mas calma, homem. Entra lá no canal, compartilha, Isso é internet. dá o seu like, entra em casa. Qual é o nome do canal? Vigia as pessoas. Vigia das Pessoas. Vai com Deus, a gente conversa então pela internet. Fechou, obrigado. Valeu. Então, assim como Samaria se prostituiu com os assírios, a Babilônia se prostituiu, a Jerusalém se prostituiu com os babilônios, com os do Egito. Trocando em miúdos, eles se foram após os deuses pagãos de pedra, pau, madeira. Eles jogavam beijos ao sol. É verdade. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu corpo na tua mão. Assim diz o Senhor: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio. Ele leva muito. Qual foi o copo que tomou Samaria? Samaria foi sitiada, ficou subjugada por 3 longos anos, ou mais ou menos isso. A morte era tal que os filhos eram comidos no jantar por seus pais, e eles não repartiam com os seus vizinhos. Isso é muito dolorido. Jerusalém viu isso acontecer 30 anos atrás. E a história, até me arrepia de falar isso. Olha aqui, ó. Meus pelinhos estão todos arrepiados. É que eu tenho pouco.
E o pecado de Jerusalém seguiu o pecado de Samaria. E o castigo foi igualzinho. Eles tiveram que comer cocô de pombo. E quando o cocô de pombo acabou, eles comiam seus filhos recém-nascidos com portas fechadas para que seus vizinhos não percebessem, para não pedir o pedaço. Você entende? Muitas vezes parte da família comia escondido para que a outra parte da família não percebesse. Isso é muito doído. Por que eu estou falando isso? Porque a história, ela é cíclica. A história vai se repetir. Haverá grande fome, haverá grande tormenta, haverá grande tribulação. Daniel disse que será uma assolação assoladora, uma tribulação muito forte. Naqueles períodos as pessoas serão proibidas de comprar e vender. Haverá fome de norte a sul do país, de norte a sul do mundo. Assim diz o Senhor: beberás o copo da tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio. Ele leva muito, de embriaguez e de dor te encherás. O copo da tua irmã Samaria, e o copo de espanto e de assolação. Haverá assolação assoladora. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim, e te lançastes para trás as tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: homem mortal, julgarias a Aholá e a Aholibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Adulteraram, mataram, idolatraram, não cumpriram os mandamentos de Deus. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Quando o pai cozinhou o próprio filho para o alimento da família, eu acho que esse é um pecado doído. Mas não foi tão doído para Deus, como foi o fato de que esses mesmos pais que estavam comendo seus filhos cozidos tinham oferecido outros filhos. Geralmente eles ofereciam o primogênito ou o mais caçula. Mas caçula não, caçula, só existe um tipo de caçula. E eles ofereciam isso para os deuses da Babilônia, para os deuses do Egito. Ofereciam eles queimado no altar. E isso, meus amores, isso vai se repetir. Eu não estou cogitando, eu estou afirmando. Se eu estivesse cogitando, eu diria: isso poderá acontecer de novo. Porque nós, como povo de Deus, todos os que devotam o nome de Jesus, todos que falam que é cristão, todos que passaram pelo batismo das águas, são o que a Bíblia chama hoje de novo Israel. Todos esses que se voltam para deuses de pau, pedra, madeira, estão incorrendo no mesmo erro de Samaria, de Jerusalém.
E Deus não muda. Deus é um só, Ele não muda. Os mesmos castigos, o cálice do vinho da ira de Deus será jogado na garganta desses falsos cristãos, e eles ficarão embriagados com o sangue de Babilônia. Por isso, o apelo de João, do profeta João, é claro, ele diz: saí dela, povo meu, saí da Babilônia. O que significa isso, sair da Babilônia? Para de viver vida mundana. Volte-se para Deus, para a sua santa lei. A sua santa lei não é outra senão esse livro preto, que muitas vezes está na sua estante enferrujando. Enferrujando não é ferro, José. Empoeirando. Tem gente que deixa aberto assim, ó, no Salmo 91, como se tivesse uma poção mágica no Salmo 91. Não existe magia. O que existe no Salmo 91, no Salmo 1, no Salmo 150 é poder de Deus. Só que esse poder de Deus que está nos Salmos, que está nos escritos sagrados, ele só vai ter valia para você quando ele entrar nos seus ouvidos, quando ele entrar nos seus olhos, quando você comer e sentir o seu gosto como o gosto suave do mel. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. Sacerdotes sacrificavam seus filhos. Bom dia, jovem. Fala um bom dia aqui para os meus amigos aqui no YouTube. Bom dia, pessoal. Fala o nome de vocês. Arthur. São Lucas. Irmãos ou é pai e filho? São irmãos. Irmão. Passando. Canal Vigia das Pessoas. Amém. Amém. Manda eles dar um like. Dá um like aí pro homem, Dá rapaz. like no vídeo do homem. Tá aí no meus sol amigos. pegando o evangelho. Vigia das Pessoas. Entra lá e a gente continua essa conversa. Fechou. Qual é o nome lá? Vigia das Pessoas. No YouTube? Sim, senhor. Se o senhor esquecer, vai lá no Jó capítulo 7, na Bíblia da Linguagem de hoje. Então lá ele fala para Deus: o senhor nos abandonou, está me cobrando os meus pecados da minha juventude. Aí ele fala: vigia das pessoas, implora a Deus para que tenha misericórdia. Vão com Deus. Amém. Não esqueça de comentar lá, vai ter brinde se comentar, viu? Vou lá. Obrigado. Você também vai ganhar brinde. É só você anotar aí o seu nome, ok? Se você mora perto, eu levo na sua casa. Se você mora longe, você paga o correio, tá bom? Então é isso. Eram sacerdotes que faziam essas oferendas. Gente, isso é loucura. Mas existem loucuras acontecendo hoje. E nós estamos olhando isso com um olhar apático. Pelo amor de Deus. Tem coisas que não é normal. Você sabe que não é normal. Todo mundo sabe, mas ninguém tá nem aí. É igual aquela história. Não tem aquela história infantil? O rei está nu? Você conhece? O rei está nu conta a história de dois aproveitadores. Eles chegaram num povoado e foram direto falar com o rei. Porque eles tinham uma coisa que eles precisavam oferecer. E eles falaram assim: nós viemos aqui oferecer para você uma novidade. Nós costuramos as mais belas roupas, finíssimas. Olha, nós usamos fios de ouro
Então o primeiro-ministro já ficou interessado, né? Quando eles abriram as malas, umas malas enormes, todas adornadas, muito bem adornadas, o primeiro-ministro não viu nada. Aí eles falaram assim, só que tem um detalhe, essa roupa só pode ser vista por pessoas sabidas. Só os sabidinhos vão ver. Coitado do primeiro-ministro, para não dizer que não estava vendo nada e era burro, ele entrou no jogo e disse, estou vendo, olha que legal. Então, os charlatões, eu acho, ficaram lá, sabe, meses costurando. E quando os ministros iam lá e olhavam a roupa, e eles olhavam, olha que fazenda maravilhosa, olha como que o fio se uniu aqui, de modo que ele quase não é visto. As pessoas não estavam vendo nada. Aí chegou o dia de apresentar para o rei a roupa. Só que eles já tinham falado para o rei, ó, rei, essa roupa é só vista por pessoas sabidinhas. Quem for burro e ignorante não vê. O rei, para não fazer papel de bobo, falou, tô vendo sim. Aí colocaram aquelas vestes reais. Nossa, e tinha uma cauda enorme. E aí marcaram um desfile para apresentar o novo guarda-roupa do rei. E todo mundo na cidade estava olhando o coitado do rei, de cirolão ali, desfilando pela cidade. Só que ninguém queria passar por tolo, sabe? É por isso que Deus fala, eu quero a sinceridade de um menino. Então o menino, olhando aquela pataquada, gritou, o rei está nu. Então toda a farsa foi desvendada. Hoje nós sabemos, a gente vê que o rei está nu. O cachorro não está fazendo xixi no poste. Tem um poste ali na frente. É o poste que está fazendo xixi no cachorro. Mas as coisas, elas vão piorar ainda. Elas ficarão pior. Imagina, chegar ao ponto de você matar o seu filho em sacrifício e à tarde você vai para a igreja prestar culto a Deus. Isso é loucura demais. Bom dia, casal. Deus abençoe vocês. E o que mais é? Mandaram vir uns homens de longe, foram-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles. Te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela meu incenso e o meu óleo. Deus está aqui se lamentando. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos, e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios, agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles, e entraram a ela, como quem entra a uma prostituta, assim entraram a Aolá e a Aolibá, mulheres infames, cidades infames, Samaria e Jerusalém, Israel e novo Israel. De maneira que homens justos a julgarão, como se julgam as adúlteras,
e como se julgam a que derramam o sangue, porque adulteração e sangue há nas suas mãos. Sangue inocente de seus filhos, de pessoas simples que eles deveriam defender, proteger. Porque assim diz o Senhor: farei subir contra ela uma congregação, e as entregarei ao desterro e ao roubo, e a congregação as apedrejará com pedras, e as acutilará com as suas espadas, e os seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não faça conforme a vossa infâmia. Vou ter que ler de novo. Assim farei cessar a sua infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor do céu, o vigia das pessoas. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.